Existe uma voz que pode mudar o rumo da nossa vida. Mas também existe uma voz que pode nos prender no medo, na confusão e nas escolhas erradas. A pergunta é: qual voz nós estamos escutando todos os dias? A vida da gente começa a mudar quando aprendemos a ouvir a direção certa. Porque nem toda voz que fala conosco vem para nos levantar. Nem todo conselho nos aproxima do nosso propósito. E nem todo caminho que parece fácil nos conduz à paz. Deuteronômio 18 faz uma orientação muito séria ao povo. Não buscar direção em práticas confusas, em enganos, em medos, em adivinhações, em falsas seguranças, nem em caminhos que afastam o coração da verdade. Em outras palavras, Deus estava ensinando o povo a não entregar o destino nas mãos erradas. E isso continua muito atual hoje em dia. Hoje talvez a gente não chame algumas coisas pelos mesmos nomes antigos, mas ainda existem muitas vozes tentando conduzir a nossa vida. A voz do medo que nos diz: você não vai conseguir. A voz da culpa diz: você já errou demais. A voz da escassez diz que riqueza não é para gente como nós. A voz da comparação diz: todo mundo está avançando menos você. A voz da ansiedade diz: se preocupe com tudo, controle tudo, desconfie de tudo. E se a gente não prestar atenção, passamos a viver guiados por essas vozes sem perceber. Só que Deuteronômio 18 nos chama para outro caminho. Um caminho de discernimento, um caminho de consciência, um caminho onde nós não vivemos guiados por medo, mas por princípios. O capítulo mostra que o povo precisava aprender a ouvir a voz certa. E ouvir a voz certa não é apenas escutar uma mensagem bonita. É alinhar a vida com a verdade, com a sabedoria, com aquilo que constrói, que cura, que liberta e conduz ao propósito. Quando escutamos a voz certa, nossa mente muda. E quando as escolhas mudam, a vida começa a mudar. Muita gente quer uma vida nova, mas continua ouvindo as mesmas vozes de sempre. Não dá para querer ter paz e viver alimentando o medo. Não dá para querer prosperidade e carregar culpa por desejar crescer. Não podemos querer liberdade, mas continuar preso à opinião dos outros. Não dá para querer saúde emocional, mas viver se condenando por erros do passado. Não dá para querer viver o propósito, mas não paramos para ouvir aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Dons, talentos, habilidades, identidade, direção. A verdade é que nós não nascemos vazios. Cada um de nós recebeu algo. Alguns receberam o dom de comunicar, outros de cuidar, outros de ensinar, outros de criar, outros de liderar, organizar, vender, construir, aconselhar, curar, trazer soluções, gerar oportunidades. Mas quando ouvimos a voz errada, nós duvidamos do que recebemos.
a gente começa a pensar que não é capaz, que não é suficiente, que já o tempo passou, já é tarde, que a gente não tem mais o que precisa ou que não merece viver o melhor. Mas essa não é a voz da verdade. A voz certa não nos destrói. Ela nos corrige, mas não nos humilha. Ela nos desperta, mas não nos esmaga. Ela nos chama para crescer, mas não nos prende na culpa. Ela mostra o caminho, mas também nos devolve responsabilidade. E aqui está uma grande lição. E liberdade não é viver sem direção. Liberdade é viver guiado pela direção certa. Muita gente confunde liberdade com fazer qualquer coisa, mas isso não é liberdade. Quando nós fazemos escolhas sem sabedoria, sem princípios, sem consciência, sem olhar para as consequências, pode ter certeza que a vida cobra. As leis naturais da vida não falham, porque quem planta desordem colhe confusão. Quem planta medo vai colher paralisia. Quem planta comparação colhe tristeza. Quem planta disciplina colhe crescimento. Quem planta sabedoria colhe paz. Quem planta coragem colhe movimento. E quem planta fé com ação colhe transformação. Deuteronômio 18 nos lembra que existe uma ordem na vida. Existe um caminho, existe uma inteligência maior, um princípio do Criador, uma sabedoria acima da nossa pressa. E quando nós respeitamos essa ordem, a vida começa a fluir melhor. Não significa que nunca teremos problemas, significa que não seremos guiados por esses problemas. Não significa que tudo será fácil, significa que teremos direção. Não significa que nunca vamos ter medo. Significa que o medo não será não será mais o nosso Senhor. Isso é muito importante para quem quer prosperar com propósito. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro. Prosperidade é crescer por fora e por dentro. É ter paz para dormir, saúde para viver, clareza para tomar decisões e sabedoria para usar bem aquilo que chega nas nossas mãos. Riqueza com sabedoria é diferente de riqueza com vazio. Sucesso verdadeiro é diferente de aparência. Liberdade real é diferente de fuga. Quando ouvimos a voz certa, nós começamos a construir uma vida que combina com a nossa essência e não apenas com a expectativa dos outros. E talvez essa seja uma das maiores prisões do nosso tempo. Viver tentando agradar, provar, competir e parecer. A gente olha para fora o tempo todo e esquece de olhar para dentro. Mas a caminhada da vida exige uma pergunta simples. O que existe em nós que ainda não foi despertado? Que talentos estão parados? Quais decisões estão sendo adiadas? Que medos estão mandando demais? Que ambientes estão roubando a nossa paz? Qual vozes nós precisamos parar de ouvir? E essa é uma prática simples que pode nos ajudar. Separar alguns minutos do dia e fazer silêncio. Não silêncio apenas de barulho, mas silêncio de comparação, silêncio de redes sociais, silêncio de pressa, de preocupação. Pegar um papel e escrever 3 perguntas.
Que voz tem guiado minhas decisões? Essa voz me aproxima ou me afasta da paz? Qual atitude simples eu posso tomar hoje para alinhar com a verdade? Nós não precisamos começar com algo grande. Às vezes, ouvir a voz certa começa com uma decisão pequena. Organizar a rotina, cuidar da saúde, parar de alimentar pensamentos negativos, pedir perdão, perdoar, escutar algo novo, começar um projeto, sair de uma conversa que só traz peso, dizer não para o que nos desvia, dizer sim para aquilo que nos aproxima do propósito. A mudança de vida geralmente não começa com um grande espetáculo. Começa com uma decisão honesta no secreto. Imagine uma pessoa que sempre ouviu que não nasceu para prosperar. Cresceu escutando frases como dinheiro é difícil, quem nasce pobre morre pobre, sonhar alto é ilusão. Essa pessoa pode ter talento, inteligência, capacidade, mas se ela acredita nessa voz, ela vai agir pequeno. Vai se sabotar, vai ter medo, vai ter medo até de cobrar pelo próprio trabalho, vai recusar oportunidades, vai achar que sucesso é para os outros. Mas um dia ela desperta e pensa, espera. Essa voz não precisa governar minha vida. Eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso servir pessoas com o meu dom. Eu posso prosperar com honestidade, com propósito e sabedoria. Nesse momento, algo muda. Talvez a conta bancária não mude no mesmo dia, mas a direção já mudou. E quando a direção muda, o destino começa a mudar também. É isso que precisamos entender. Antes de a vida mudar por fora, a voz que nos guia precisa mudar por dentro. Nós não fomos criados para viver perdidos, assustados, presos em culpa e repetindo padrões que ferem a nossa alma. Nós fomos criados para caminhar com consciência, com fé, com sabedoria e responsabilidade. Deuteronômio 18 nos ensina a não buscar segurança em qualquer fonte. Nos ensina a discernir, a entender que direção errada custa caro e nos aponta para uma vida guiada pela verdade. Então hoje a pergunta não é apenas o que eu quero conquistar, a pergunta é quem está guiando o caminho que eu estou seguindo. Porque se for a voz do medo, até a oportunidade vai parecer ameaça. Se for a voz da culpa, até o recomeço parece impossível. Se for a voz da escassez, até a bênção parece pequena. Mas se for a voz da verdade, nós começamos a enxergar diferente. A gente para de viver como vítima e começa a viver com responsabilidade. Para de esperar tudo mudar por fora mudar de fora para dentro e começa a mudar de dentro para fora. Paramos de inteirar os talentos e começamos a colocá-los em movimento. Paramos de pedir apenas portas abertas e começamos a nos preparar para atravessar essas portas. A voz certa nos chama para a vida e nos lembra que ainda existe caminho. Ainda existe cura, crescimento, ainda existe prosperidade com propósito. Ainda existe uma versão nossa mais livre, mais madura, mais saudável, mais sábia e mais alinhada com aquilo que recebemos do Criador.
Mas nós precisamos escolher, porque todos os dias alguma voz tenta nos conduzir. A voz do passado, a voz das feridas, a opinião dos outros, a voz do medo ou a voz da verdade. E quando nós escolhemos ouvir a voz certa, não significa que tudo muda em um instante, mas significa que nós paramos de caminhar na direção errada. E isso já é o começo de uma nova vida. Então que hoje a gente tenha coragem de silenciar o que nos confunde e ouvir o que nos desperta. Coragem de deixar para trás crenças que nos diminuem. Coragem de cuidar da mente, do corpo, da alma e das escolhas. Coragem de crescer sem culpa. Coragem de prosperar sem perder a essência. Coragem de viver com liberdade, mas também com princípios. Porque a vida muda quando a direção muda. E a direção muda quando nós aprendemos a escutar a voz certa. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quando nós escutamos a voz certa, a nossa vida começa a mudar. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá.